Irmãos, num reino um pouco distante, havia uma vila chamada Esperança. E nessa vila estava um homem chamado João. E este homem que morava nesta vila, ele era como que um carvalho muito forte, com raízes muito profundas. E este homem então construiu toda a sua vida com a sua inteligência, com a sua força, foi se desenvolvendo, foi crescendo, conquistando o seu espaço, adquirindo todos os seus bens, acreditando que tudo que ele precisava era apenas de uma terra fértil, um lugar para ele se fixar, um lugar para ele poder produzir os seus frutos. E ao longo de toda a sua vida, nessa vila chamada Esperança, este homem desprezou o principal alimento, a água viva, que vinha então de Cristo Jesus. Com o passar dos anos, este homem, ele então acumulou muitas riquezas, mas era algo que para ele era indestrutível. Até que um dia, uma grande tempestade chegou então à Vila da Esperança, abalou aquele carvalho que parecia indestrutível, mexeu inclusive com as suas raízes, e aquela árvore que parecia tão forte, João, alguém que confiava em sua inteligência, ele cai, ele enfraquece, e nesse instante ele percebe que pela vida inteira ele passou buscando apenas o que lhe era interessante. Isso fez com que ele caminhasse para uma caverna muito escura, a caverna da solidão. Se afastou dos amigos, se afastou da família, se afastou daqueles então que caminharam com ele para tentar ensinar sobre a fé. Este homem se deparou com um instante onde ele jamais havia imaginado. Ele se deparou então com o desespero. Agora ele não tem quem o apoie, agora ele não tem onde buscar recursos, agora ele já não sabe mais como continuar a sua vida. Quando você pensa então na sua história, você construiu na sua mente esta ideia, você idealizou, você aprendeu a tornar algo como esperança no seu coração. Existe uma vila da esperança a qual você está vivendo. Mas a grande questão para nós é o que é capaz de destruir a sua vila chamada esperança. Seria uma tempestade simples, fraca, um vento pequeno, poucas águas, ou algo muito forte é capaz então de destruir esta sua vila chamada esperança? Ou melhor ainda, o que esta tempestade, quando ela te atingir, ela é capaz de revelar sobre você? Sobre o que de fato está no seu coração, sobre onde estão as suas raízes e sobre de quem você então está se alimentando ao longo de todo o tempo de sua vida. Nós vemos que João, ao buscar as suas riquezas, por sua inteligência, suas capacidades, ele viu então que ele não tinha mais nada. O que é que o afasta então de sua família? O que é que o afasta dos seus amigos? O que é que faz com que esse homem, agora sem apoio, sem ter uma estrutura muito bem feita na sua vida, faz com que ele perca inclusive o sentido da própria vida? É a falta de fé. O que faz com que a Vila da Esperança ela desmorone, independente do nível e intensidade da tempestade, é a falta de fé. Por isso que nós vamos pensar esta noite qual tem sido o valor da nossa fé. O quanto ela é importante para nós. O quanto ela tem sido fortalecida. O quanto ela nos aproxima das pessoas. E o quanto, principalmente, ela nos faz servir ao nosso Deus em meio às nossas rotinas. A palavra do Senhor, ela nos ensinará esta noite que Deus nos revela o valor da vida. Convido você para pensar sobre isso, a ler 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 19. Vou pedir a ajuda dos irmãos para fazer essa leitura. Vou ler os ímpares. Eu peço que todos juntos leiam os pares, por favor.
Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, através desse texto que acabamos de ler, clamamos ao Senhor que continue falando ao nosso coração. Teu Espírito Santo venha agir em nós com poder, iluminando a nossa mente, direcionando os nossos pensamentos, conduzindo os nossos sentimentos em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo, para entender a Tua vontade e podermos assim honrar ao Senhor no nosso dia a dia, no meio da nossa família, onde estivermos, ó Pai. Venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades, com aquilo que o nosso coração está sentindo, com aquilo que a nossa mente está armazenando, que o Senhor venha moldar o nosso caráter. Em nome de Jesus nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, o valor da vida havia se perdido então entre muitos daqueles que moravam em Corinto, inclusive aqueles então que estavam na igreja, porque alguns que não confiavam na ressurreição, não acreditavam que isso era possível, estavam espalhando esta mentira entre eles, fazendo então com que eles não entendessem mais o porquê eles estavam ali. Por que de tanto sofrimento? Por que de tantas dificuldades? Onde encontrar força, então, para continuar? Então, o valor para eles da vida estava se perdendo cada vez mais e, portanto, Paulo vem instruí-los para que eles possam lembrar o caminho que eles precisam trilhar. Se nós não temos a esperança da ressurreição, a vida não tem valor, então nós podemos fazer dela o que quiser. Paulo vem falar sobre isso na continuação do texto, no capítulo 15, quando ele diz a eles: bom, se nós não temos nada então do que nos preocupar, vamos comer e beber sem preocupação alguma, vamos gastar tudo o que temos, não vamos então nos preocupar com o valor, com aquilo que nós estamos então de fato fazendo, se é para Deus ou não. É agradar ao coração. Se não existe valor na vida, nós vamos buscar os nossos prazeres, nós vamos agradar ao homem, nós vamos fazer com que o nosso ego fique inflado cada vez mais, e isso vai nos distanciar do nosso Criador, vai nos levar para longe de Cristo Jesus. E o Senhor, então, Ele nos faz resgatar esse sentido. O valor
da nossa vida. Veja como Paulo, então, é usado por Deus para nos mostrar isso. Logo no início do capítulo 15, ele está falando aos irmãos de Corinto que estão com esta mente distantes do conceito da ressurreição, e ele então diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei. É algo então que ele já disse a eles. Os irmãos da igreja de Corinto já sabem a verdade, eles já passaram a crer em Cristo, já confiaram no Senhor, mas neste instante eles estão se afastando dessa verdade, eles não estão então perseverando. Quando nós confiamos na verdade, nós então nos encontramos firmes. Esta é a expressão que Paulo então vem dizer a eles no versículo de número 2: se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que a tenhais crido em vão. Aí então ele diz antes: vocês vão perseverar. Essa que eu anunciei, essa que eu preguei, vocês vão continuar firmes. É a importância que Paulo está mostrando a nós, de que para entender o valor da vida, eu preciso estar então junto com o Senhor. Indiferente disso, todo o conhecimento que você está adquirindo como cristão, ele se torna então inútil. Se isso não está te levando a uma vida de firmeza, se isso não está te levando a entender o porquê você existe, o para que você existe, tudo aquilo que você está adquirindo sobre Cristo Jesus, ele se torna então inútil. Isso é visto no dia a dia, ela se torna visível nas nossas posturas. O conhecimento, como nós lidamos com isso, é visto na nossa vida. Quando é que um cristão, então, ele começa a demonstrar que a vida para ele não tem tanto valor quanto ela deveria ter? Quando ele se demonstra frágil na sua fé, quando ele se demonstra alguém que é oscilante. Ele não está olhando então para o sacrifício de Cristo a todo tempo, ele não se recorda do evangelho todos os dias, e isso faz com que ele então não se lembre que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e há uma promessa de salvação para ele. Por isso ele oscila, por isso ele não tem firmeza, por isso ele ouve as Escrituras, e ela não é a base para ele poder direcionar suas decisões, suas palavras e tudo aquilo que ele vai fazer em sua vida. Timóteo passou por isso. Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, ele nos permite entender que este jovem que estava então à frente de uma igreja, estava passando por grandes adversidades e ele esmorece, ele fica frágil, ele oscila na sua fé, ao ponto de Paulo então dizer para ele: fortifique-se na graça. Ele diz para Timóteo: reavive o dom de Deus que há em ti, porque ele estava desanimado, ele estava triste, as adversidades eram tão grandes. Mas o que é que faz com que nós então deixemos de olhar para Cristo? O que é que faz então de nós enfraquecermos e oscilarmos? É quando essa verdade se tornou inútil no nosso coração e na nossa mente. Quando nós de fato não estamos olhando para ela, nós não estamos firmes em todo o tempo. É interessante então que Paulo usa um argumento na sua carta para fazer com que Timóteo volte a esse vigor, volte a esta alegria. Ele diz: olhe para mim, olhe para as minhas algemas essas que eu conquistei por causa de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, na sua fraqueza, na sua fragilidade, olhe para a minha. Olhe para o que eu estou conseguindo suportar, não por mim, mas por causa de Cristo. E assim nós vemos então que a cidade de Éfeso, ela se torna um grande polo da pregação do evangelho através da liderança do ministério de Timóteo naquele lugar. Não era então o esforço dele, não era então a capacidade que Timóteo tinha, mas aquilo que Deus poderia fazer nele e através dele, pelo conhecimento e pela vida que ele estava tendo com o Senhor. Isso é firmeza. A firmeza em Cristo não é o simples fato de eu dizer: eu sei o que é a doutrina da predestinação, eu sei o que é pecado, eu sei quem é Deus, eu sei o que aconteceu na criação. Não é simplesmente eu adquirir o conhecimento, mas é no dia a dia, na hora da tribulação, eu permanecer firme, porque isso é vida prática. É eu não oscilar, eu não deixar de olhar para o Senhor em nenhum instante. Isso só é possível se eu volto a Ele
todos os dias. Recordar o Evangelho é falar ao meu coração que eu preciso desta força que vem de Deus, porque sozinho eu não consigo nada. É importante nós vermos então que aqueles que hoje dizem confiar nesta verdade e oscilam, não estão firmes, são aqueles então que precisam se recordar daquilo que o Senhor fez por nós. Porque muitas vezes eles são aqueles que não são firmes em suas palavras. A palavra do Senhor nos diz então que seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passar disso vem do maligno. Isso é uma pessoa que oscila, não é? Que ela não tem firmeza, que ela não está então sendo ali canal de bênção, porque ela não honra o Senhor nem mesmo com as suas palavras, quanto mais com suas atitudes, quanto mais o que ela está lutando para que a sua família viva. Aquele que oscila, aquele que é frágil, não está firme em Cristo, não consegue almejar o mesmo para a sua família. Ele olha para si mesmo e ele diz: a minha fé não é suficiente para que eu esteja bem diante do Senhor. O que é que eu posso oferecer aos meus? O que é que eu posso levar à minha família? Como é que eu posso falar sobre salvação para eles, se nem mesmo eu estou conseguindo viver com o Senhor? É preciso trabalhar este caminho. Paulo então nos lembra que ao ensinar, eles guardaram no coração para perseverar e se manter firmes. Isso traz valor para a vida. Não há sentido na vida se nós não estivermos firmes em Cristo. Seremos temerosos, seremos frágeis. Mas como é que alguém aprende a viver? Paulo vem então dizer nos versículos seguintes, ele repete uma expressão 2 vezes. No versículo 3, no versículo 4, ele finaliza as verdades que ele está dizendo da mesma forma. Ele diz: Cristo morreu, foi sepultado, mas também ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. 2 vezes, segundo as Escrituras. Quando nós pensamos em aprender a viver, se você for perguntar para alguém, como é que alguém aprende a viver? A primeira resposta, ou aquela que é genérica, é: aprende a viver vivendo. Não é? Isso é verdade? É em parte verdade. Você aprendeu muita coisa na vida, né? Você tropeçou muito para você chegar onde você está, com a maturidade que você tem. Mas você já imaginou, se fosse possível, você chegar a uma criança e ensinar a ela o caminho para que ela evite os tropeços da vida e não precise pecar contra Deus para dizer que ela aprendeu? Ou um adolescente que está então precisando entender como é que ele vai controlar os seus desejos da carne, e antes dele cair em pecado, você mostrar a ele que existe um caminho de esperança, um caminho de santidade, para que ele evite os pecados e não caia no erro pecando contra o Senhor. Muitas vezes nós entregamos a responsabilidade, nós não queremos nos esforçar para discipular ninguém, e nós falamos: olha, você só vai aprender isso com a sua vida. E é muito fácil eu falar isso, né? Porque eu estou falando para a pessoa: olha, se vire, né? Dê o seu jeito, consiga conforme você conseguir, a maturidade que você então tiver. Eu não tenho nada com isso. E o que Paulo está falando nesse momento, ele está lembrando aos irmãos da igreja de Corinto que estão deixando de lado o valor da vida, que existe valor para aqueles que estão firmes em Cristo Jesus, mas que este conhecimento não vem por acaso, não vem da nossa construção, dos nossos raciocínios, da nossa grande inteligência que Deus dá a todos nós, não, vem através das Escrituras, algo que todos então puderam ver, como o texto continua dizendo para nós. Ele diz: isto é real, tão real, que Jesus então apareceu para Pedro, apareceu para os outros apóstolos, apareceu para mais 500 irmãos, que naquele tempo ainda estavam, a maior parte deles, vivos.
Apareceu depois para Tiago, apareceu então para muitas pessoas, ou seja, eles testemunharam da verdade de que Cristo morreu, mas que Cristo também ressuscitou, mas não existe firmeza, não existe confiança, se não for através da graça do Senhor. Os homens estão sendo usados para testemunhar, mas só existe mudança de coração, só existe firmeza na fé, só existe confiança em Deus se o Senhor trabalha no seu coração. E é por isso que Paulo vem dizer à frente exatamente isso. Eu sou o menor deles. Conheci a Cristo também. Cristo se revela a Paulo quando ele está a caminho de Damasco, não é? Os irmãos se lembram dessa passagem, ele está ali então perseguindo ainda os do caminho, e de repente o Senhor aparece para ele, o chama, ele fica cego, vai até Ananias, e Ananias então permite que ele possa ver através daquilo que o Senhor está trabalhando já no coração de Paulo. Não é Ananias quem fez, não é o testemunho, não é o ensino de Ananias, é Deus quem está trabalhando no coração deste homem. E por que ele fala isso? Porque ele diz que muito mais que os outros, ele trabalhou. Ele diz isso no versículo de número 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não existe confiança no Senhor se não for pela graça do Senhor em nós. Nós vemos muitos testemunhos, nós vemos muitas pessoas falarem sobre o que Cristo fez em suas vidas, mas o que vai transformar o coração, que vai fazer com que elas estejam confiantes, é o agir do Senhor em cada um de nós. Quando você olha então a palavra do Senhor, você pode então observar quantos exemplos ela nos dá. Ela nos mostra então os espias, em certo momento, que eles estavam então sendo enviados por Moisés para olhar aquela terra que Deus havia já prometido a eles. Qual é a reação deles quando eles retornam? Eles estão amedrontados. Eles não sabem como é que eles vão vencer aquilo. Por quê? Porque ao invés de eles olharem para o poder e para a graça de Deus, eles olham para os homens. Eles olham para a capacidade humana, e pela capacidade humana eles não seriam capazes de vencer aqueles inimigos. O que Paulo está dizendo nesse instante para nós é que ao olhar para os homens, nós enfraquecemos, porque nós os idolatramos. Existem muitos cristãos que ao invés de olhar para o Senhor, de se lembrar que é o Senhor quem está trabalhando em suas vidas, que é Deus quem concedeu a fé, que é Deus quem está concedendo você a firmeza, esses cristãos estão olhando para os homens, estão olhando para os seus líderes, estão almejando ser como eles, estão querendo então seguir apenas o que eles estão dizendo de forma cega, estão entendendo que a palavra deles é quem tem poder e não aquilo que Deus está trazendo. Isto é idolatria, isto é confiar na força dos homens, isto é estar cada vez mais longe do Senhor. Jeremias passou por isso também. Deus o chama para servir. E o que ele faz? Não passo de uma criança. Tenho medo de falar. Por que ele estava assim, tão inseguro, tão frágil? Porque ele estava olhando para a força humana. Quando você olha para a graça, um olhar confiante na graça, traz alívio sobre nós. Por quê? Olhar para a nossa própria força, para a força dos homens, traz fardo para nós. Eu não sei você, mas a compreensão que as Escrituras já me deu sobre quem eu sou, dia após dia, ela só me mostra o quanto eu sou pior do que eu imaginava que eu era. E quanto isso é bom? Bom, porque eu olho para as Escrituras e eu vejo um Deus gracioso que morreu por mim. Tira um fardo das minhas costas. Traz leveza para a minha vida cristã. Me permite entender que eu sigo com o melhor da vida na presença do Senhor, porque Ele está trabalhando em mim. Ele concedeu a fé. Ele está me conduzindo para a eternidade. O Senhor é aquele então que está cuidando de cada um de nós. Isso é possível pela graça. Pela graça então você desfruta da vida da melhor maneira, porque você entende que você está vivendo para Deus. Você não está mais naquele conceito que você trazia antes, de que você tinha que ser perfeito, para então depois você viver para o Senhor. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei por essa fase, onde eu entendia que eu tinha que ser a melhor pessoa.
Eu tinha que fazer tudo de forma correta, para então eu entender que agora poderia servir a Deus. E eu descobri que isso era impossível. E como é maravilhoso descobrir que isso é impossível, porque eu entendo maior ainda o amor do Senhor por mim. O amor do Senhor por você é quando você vai entendê-lo, quando você então compreender isso. Todo este fardo que você carrega, ele pode ser deixado de lado, quando a graça então alcança o seu coração, para que você possa então desfrutar da vida, do melhor da vida, para sim viver em perfeição para o Senhor, mas não por causa de você, pela graça, porque a graça está te transformando para você ser a imagem de Cristo Jesus. Quando nós idolatramos os homens, nós não precisamos da palavra do Senhor. Quando nós idolatramos os homens, nós não buscamos mais a Deus. Quando nós idolatramos os homens, nós não nos importamos mais com a comunhão com os irmãos. E quando eu falo de idolatria aos homens, você não precisa necessariamente imaginar um artista, né, que às vezes nós colocamos desta forma. Você pode idolatrar você mesmo. Estou idolatrando os homens. E eu me afasto do Senhor. Eu me afasto da palavra. Eu me afasto da igreja. Por quê? Isso não é prioridade para o meu coração. Então nós acabamos ouvindo mentiras, deixamos de debruçar nas preciosidades que as Escrituras nos trazem para crescer, para poder estar firmes naquilo que nós já ouvimos um dia e passamos a crer. Como é que você vai perceber se você está assim? Se na sua rotina o seu coração já não anseia mais pela presença de Deus, se na sua rotina o seu coração já não está ansiando mais pela leitura da palavra, se na sua rotina o seu coração já não anseia mais por momentos de oração, este é um alerta que se acende a você, porque o espaço que era do Senhor está sendo ocupado por alguma coisa, ou está sendo ocupado por alguém. Isso é idolatria. E nós precisamos pensar em como estamos conduzindo a nossa vida, porque quando eu estou idolatrando os homens, a vida passa a não ter valor para mim. Eu faço dela o que eu quiser, porque eu quero agradar aos homens. Não importa o que Deus está falando. Então precisamos entender quem está ocupando esse espaço no nosso coração. Porque a idolatria, ela tem um efeito muito direto em nós. E o texto vem falar isso para nós. Ela vai remover toda a sua esperança. Porque a esperança em Cristo Jesus é uma vida cheia de perdão, é uma vida onde você vai testemunhar da verdade sobre Cristo em todos os momentos, é uma vida onde você vai ter a certeza da eternidade com Deus, independente das circunstâncias, independente das dores, do sofrimento que você esteja passando. A idolatria remove tudo isso. Nós vemos então o texto nos falar sobre aqueles que já não acreditavam mais na ressurreição. A ressurreição é um meio pelo qual você, igreja, consegue hoje ter esperança. Se não existe ressurreição, se este conceito não está muito claro em você, não existe esperança em seu coração. Porque é apenas por Cristo Jesus, então, que nós podemos caminhar em meio às tribulações, sabendo que depois do sofrimento virá então a transformação do Senhor para todos nós, e assim caminharemos por toda a eternidade. Ele morreu por nós, Ele venceu para nós, para podermos servir ao Senhor, para podermos estar com o nosso Deus em todos os lugares. Este caminho é possível pela fé que você tem, a fé que está brotando das Escrituras, dessa que você está guardando no coração, que está te fazendo perseverar, a qual você está confiando cada vez mais, e que você está então conseguindo entender o quanto a sua vida é importante, porque mesmo na maior dor, onde ela vai te fazer se deparar com a morte, você vai entender que ainda existe esperança. Por quê? Para o cristão, a morte não é o fim. Quando nós tememos a morte, nós estamos afirmando para nós mesmos que aquilo que Jesus Cristo fez não tem valor para nós.
Quando eu temo a morte, eu estou avisando então para mim mesmo que ali é o fim. Não existe esperança, não existe nada depois, não existe promessa, não existe palavra do Senhor que conforte o meu coração para depois daquele momento. Quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a ressurreição, nós nos lembramos então que mesmo a morte, ela não traz sofrimento a nós, como traz àqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Porque ela vai trazer dor, vamos chorar pela perda dos nossos entes queridos, mas nós vamos saber que aquele momento não é o fim. Em Cristo Jesus, sempre há esperança. E é por isso que a vida passa então a ter valor. Porque mesmo que você passe pelas dificuldades essas que podem nos machucar, que podem gerar grandes feridas, você ainda está olhando para Cristo. E então Cristo te faz olhar para além do que nós passamos. Faz olhar para além das suas limitações. Porque nele nós somos redimidos, somos salvos e somos purificados. Paulo vem então trazer estas verdades quando ele está dizendo então, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 16 e 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que já dormiram, pereceram. Ou seja, se não existe ressurreição, a vida não tem valor, faça dela o que você bem entender, e ainda mais não existe esperança nem para aqueles então que já partiram. Em Cristo há esperança, porque nele, através do seu sacrifício, somos salvos, purificados e ganhamos nova vida. A palavra do Senhor em Atos nos lembra o que aconteceu com Estevão. Estevão acreditou, guardou em seu coração, confiou no Senhor e serviu ao Senhor até os últimos minutos, porque ele sofreu intensa perseguição da parte de Saulo, e ele foi apedrejado até a morte. Mas minutos antes da sua morte, ele teve um vislumbre dos céus, onde o Senhor então abre, naquele momento, uma luz aparece para ele, e ele entende para onde ele estava caminhando, ao lado do Senhor, por toda a eternidade. A esperança vai te fazer lutar em meio às doenças. A esperança vai te fazer corajoso em meio aos desastres. A esperança vai te fazer forte em meio às desigualdades, para que você lute, para que todos tenham então os seus direitos. Na Vila da Esperança, devastada pela tempestade, nos deparamos então com João, que estava todo o tempo olhando para si mesmo, olhando para as suas riquezas, olhando para aquilo que ele havia então conquistado. E o vento da tempestade levou isso para longe. No mesmo lugar, havia um homem cheio de fé, aquele que acreditava em Cristo Jesus. A mesma tempestade que atingiu João, o atingiu. Mas ele então, com sua fé, que na sua vida agia como um farol brilhante, não apenas para ele passa a iluminar outras pessoas. E essas pessoas começaram a entender que mesmo no meio da tempestade, existia ainda uma maneira de continuar desfrutando daquele lugar. E João foi um desses, que passou a entender a esperança que tinha em Cristo, que ele não estava sozinho e que ele não estava perdido. Ele entende então que em Cristo ele não era mais uma árvore seca, sem vida, mas que agora ele tinha propósito, agora a sua vida tinha significado, agora a sua vida tinha valor. Se a nossa vida ela está focada em Cristo, ela vai ter algum valor. Se não, eu repito as palavras de Paulo no versículo de número 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a nossa vida não está focada em Cristo, na ressurreição de Cristo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A pergunta que eu fiz no início, você precisa responder para entender como é que você vai levar a sua vida. Quanto de valor você está colocando nela? Qual é o valor da sua fé, para que ela te deixe firme, confiante e esperançoso em meio a todas as tribulações que você ainda vier a passar.
a nossa vida em Cristo Jesus, nós então resgatamos tudo isso, porque ela passa a ser dedicada a Deus. Por isso, irmãos, vivam para o Senhor. Honrem a Deus em todos os momentos, pois esta possibilidade nós conseguimos pela graça. Ele então nos oferece esta nova vida. Coloque numa balança o quanto você tem feito a Ele em gratidão ao seu sacrifício. Quantos têm se prendido àquilo que gostam para deixar de servi-lo? Coloque numa balança o quanto você faz ao olhar para Cristo, o seu sacrifício, quanto você demonstra a sua gratidão a Ele por conta dos seus medos, das suas inseguranças. Muitas vezes nós estamos longe do Senhor. É preciso então resgatar este valor que nós temos na nossa vida, ao nosso Deus. Leve esta verdade para o seu lar, leve essa verdade para a sua empresa, leve essa verdade para onde você estiver, porque assim todos vão entender o grande valor da vida deles. Há propósito do Senhor na vida de cada um daqueles que estão junto com você. Faça assim como os israelitas aprenderam, inculque nas mentes, faça isso no sentar-se na mesa do jantar, faça isso no momento de intervalo, faça isso quando você estiver junto com aqueles que você trabalha, estiver com eles desfrutando de um tempo de descanso. Fale sobre a esperança, mostre na sua vida que você crê num Deus que ressuscitou, que não está morto. O que nós vimos esses dias, as famílias ensinando os seus filhos e instigando as crianças a falar não sobre o valor da vida, mas falar sobre a morte. É tão bonito ver as crianças se fantasiar para então elas festejarem junto com seus amiguinhos, nesta data que é apenas chegar nas casas e perguntar, é doce ou travessura, né? Parece que é tão inocente. Não, nós estamos falando de morte. Elas estão deixando de valorizar a vida para falar sobre morte. Nós precisamos levar às nossas casas a esperança de Cristo, para que o valor da vida esteja novamente presente na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e assim nós tenhamos uma sociedade que se preocupa com a vida. E isso você vai ver sendo aplicado em grandes discussões. A criança que hoje valoriza a morte com uma simples festa como essa, é a mesma criança que vai se tornar no futuro um ativista a favor do aborto, porque para ela a vida não importa. Nós temos que levar a esperança de Cristo, ensinando sobre a ressurreição. Não tenha medo. Não tenha medo das perguntas difíceis. O Senhor vai te usar, assim como Ele usou os seus apóstolos, assim como Ele usou os discípulos, que eram iletrados, mas que eles fizeram o sinédrio se calar. O Espírito de Deus que habita em você vai te dar a capacidade, vai te trazer a mente de Cristo daquilo que você está estudando, para que você responda com clareza as verdades sobre o Senhor onde você estiver. Não tema as perguntas, tema apenas a condenação para onde estão indo aqueles que você ama, aqueles com quem você convive, aqueles a quem o Senhor está te enviando. Porque existe salvação para eles, existe salvação para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Deus nos faz entender o propósito que existe no nosso dia a dia, mesmo em meio às nossas lutas, quando nós olhamos para Jesus. Com Cristo não tememos mais a morte, porque quando Ele retornar, até mesmo os mortos ressuscitarão e serão transformados para poder seguir por toda a eternidade. Deus está concedendo a você um propósito. Deus está recordando a você o propósito da sua vida. Agarre-se a esta verdade e honre a esse chamado que o Senhor está trazendo para você. Que Deus nos abençoe cada vez mais com fé, para olharmos apenas para Ele, lembrarmos da sua morte e ressurreição todos os dias, pois isso vai trazer propósito em nossos corações. Feche os seus olhos, eu quero orar com você neste momento, para nós clamarmos a Deus pelas nossas vidas e também pelas nossas famílias. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque pela Tua palavra nós entendemos
que existe valor nas nossas vidas, apesar de todas as dores, mas somente quando estamos firmes em Cristo, quando estamos confiantes na graça, quando a nossa esperança está na ressurreição do Senhor Jesus. E eu peço a Ti, ó Deus, que esta verdade, ela esteja viva dentro de cada um de nós, que o Senhor esteja aquecendo esta palavra no nosso coração, para nós alegres, para nós com muito entusiasmo, saiamos da Tua casa esta noite, com todo o empenho para viver, com todo o empenho para levar aqueles a quem amamos a esperança do Senhor, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Pai, que eu peço a Ti, que o Senhor conceda a fé àqueles que ainda não tinham, que o Senhor converta os corações, mas que também fortaleça a Tua igreja que está presente esta noite, para que possam, ó Deus, servir ao Senhor em meio a este mundo. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, é neste privilégio, desta esperança, que nós hoje vamos participar também da ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros a me acompanhar aqui à mesa. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10, onde nós vamos ler o versículo 10.